Janela de sono, ritmo biológico. O que será que é melhor para conduzir o sono do meu bebê? Vamos entender hoje qual é a diferença entre a janela de sono, ritmo biológico e o que é melhor você escolher e em que momento escolher para a vida do seu bebê. Eu sou a Bia Martins, cientista, mãe, especialista em sono infantil, e vou trazer hoje para vocês, com base científica, toda essa diferença de janela de sono e ritmo biológico, que eu tenho certeza que você já escutou horrores na internet e talvez nem entenda tão bem assim como é que isso funciona, né? Então, vamos primeiro definir o que são os dois, e depois eu mostro para vocês o que é o melhor a seguir, qual momento da vida a gente consegue seguir cada um deles, tá? E janela de sono nada mais é do que o tempo que o seu bebê fica acordado. Ou seja, se alguém vira para você e fala assim, pela idade do seu bebê, a janela de sono dele é de 1 hora e 30 minutos. O que isso significa? Significa que se ele acordou agora, vamos supor que agora é 1 hora da tarde, e a janela de sono dele é de 1 hora e 30 minutos. Significa que ele precisa dormir de novo que horas? 2h30 da tarde. Por quê? 1 hora e meia é a janela que ele fica acordado antes de entrar no sono novamente. Então, janela de sono nada mais é do que o horário que o seu bebê vai ficar acordado em 3 sonecas e depois lá para começar o sono noturno dele. O que é o ritmo biológico? Ritmo biológico é o ritmo que é determinado pelo nosso próprio organismo em momentos que a gente é mais propenso a ter sono, em momentos que a gente é mais propenso a estar acordado, estar alerta. Ou seja, eu vou ter aí eu vou ter também uma questão ambiental, né? Ou seja, aquilo que eu consigo controlar. Já vou explicar para vocês como. E o relógio interno, que é o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano. Vocês já devem ter ouvido falar também nele. Como é que vai funcionar, então, esse ritmo biológico? Em alguns horários do dia, a gente tem uma propensão maior a dormir. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho certeza que acontece com você, mãe, aí, que está me ouvindo. Depois do almoço, não dá uma certa vontade da gente fazer uma sonequinha também? Não dá ali uma certa letargia, a gente às vezes fica mais lento, né? Por que isso acontece? Porque geralmente a gente almoça ali no período entre meio-dia e 1 hora da tarde, né? A grande maioria das pessoas. Por volta deste horário, a gente tem uma baixa hormonal que permite com que a gente entre no estado maior de sonolência. Então é muito comum que depois do almoço a gente fique ali mais lentinho, queira dormir, né? Isso não acontece só com a gente, isso também acontece com os bebês. Em vários momentos do dia, a gente tem modificações nesses hormônios. No hormônio que deixa a gente em alerta, que é o cortisol, no hormônio que vai auxiliar o nosso sono, que é a melatonina. Conforme esses hormônios vão aumentando e diminuindo ao longo do dia, isso vai favorecendo o sono. Então, se for para optar hoje, Bia, o que é melhor eu seguir? Janela de sono ou ritmo biológico? Então, vamos lá. Assim que o bebê nasce, a gente vai acabar usando a janela de sono. Por quê? Porque esse bebê vai ter pouco tempo acordado, esse organismo ainda não é capaz de entender um ciclo circadiano. Ou seja, cada vez que esse bebezinho dorme e acorda, para ele é como se um novo dia tivesse começado. Sim, isso mesmo. Cada sonequinha que o seu bebezinho faz até o segundo mês de vida, para ele é como se um novo dia estivesse começando. Ele não tem um ciclo circadiano ainda bem definido. Isso só vai começar a existir no organismo do bebê ali por volta dos 2 meses de vida. A gente consegue dar uma antecipadinha nisso, mas, de regra geral, a gente vai começar a ter esse ciclo circadiano sendo definido ali com os 2 meses de vida. E aí, até isso acontecer, a janela de sono acaba sendo mais fácil da gente utilizar. E no início da vida, a janela de sono deles é mais curtinha, eles vão aguentar ficar acordados ali 45 minutos, 1 hora. Então, basicamente, a cada 45 minutos, 1 hora, esse bebê vai dormir de novo. A gente ainda não consegue nem ter também o número de sonecas ainda bem regularizados, né? Que a gente diz que faz múltiplas sonecas, porque às vezes a criança faz uma soneca até maior, mas às vezes mama e também vai aquela dormidinha, também não deixa de ser uma soneca, né? Então, até o segundo mês de vida, ali, até esse ciclo biológico estar bem estabelecido, a gente acaba tendo que usar a janela de sono.
Depois disso, Bia, o que é ideal? Janela de sono ou ritmo biológico. Então, eu vou passar para vocês aqui, que é exatamente o que eu uso na minha consultoria com o método Noites em Paz. E todo mundo que é atendido por mim usa apenas ritmo biológico. Por quê? Por que isso é tão melhor? Porque, olha só, vocês já estão escravas de um monte de coisa por conta da maternidade. Você já tem que se preocupar com muitas coisas por conta da maternidade. Eu não vou botar mais uma preocupação na vida de vocês que ser escrava de relógio. Por quê? Se esse bebê tem que dormir, vamos voltar lá no meu primeiro exemplo. Se esse bebê tem que dormir a cada 1h30, significa que ele acordou agora, separa tudo e olha o relógio. Daqui a 1h30 ele tem que dormir de novo. Amanhã, ele vai fazer o mesmo número de sonecas que ele fez hoje? Ele vai acordar exatamente naquele mesmo horário? Não vai. A criança não é um relógio. E o que acontece? Cada dia você tem um horário de soneca diferente, você tem uma duração de soneca diferente, essa criança dorme no horário diferente e possivelmente ela vai acordar no dia seguinte no horário diferente. Como você faz uma rotina desse jeito? É muito mais difícil, né? Como é que você vai organizar para sair, por exemplo, de casa para poder trabalhar? Como é que você vai organizar suas rotinas em casa de trabalho se você trabalha de casa? É impossível, inviável. Então, qual é a vantagem do ritmo biológico? A gente observa que a criança já mostra para a gente de momentos propícios para o sono associado a esses horários específicos que eu falei para vocês, que acontece ali durante o dia de maior propensão de sono. Então, isso facilita o quê? A gente consegue fixar horários para dormir. Essas sonecas ao longo do dia, elas tendem a alongar, porque a criança dorme no horário propício. Ou seja, no final de tudo, eu já sei o horário que essa criança vai acordar, ou, desculpa, vai dormir de noite, e aí eu consigo acordar ela no dia seguinte. Bia, que maravilhoso! Não vou mais ficar olhando o relógio inteiro? Não, não vai, porque você vai ter horários fixos para poder seguir. E, naturalmente, a criança vai, inclusive, começar a alongar sonecas. Então, se o terror da vida de vocês, que eu sei que é da maioria de vocês, é aquela famosa soneca tenebrosa de 40 minutos, não necessariamente ela é ruim, mas eu sei que vocês acham ela péssima. Você pode começar a ter um bebê que alonga sonecas. E ele simplesmente não alongava antes, por quê? Porque ele não tinha o horário certo para dormir. Quanto mais previsível é a vida do bebê, mais fácil vai ser para ele aceitar tudo e qualquer coisa. Alimentação, sono, higiene. Se eu tenho previsibilidade, se eu tenho repetição, se eu tenho constância, para eles isso é muito melhor. Eu preciso fazer hoje para começar a me livrar dessa janela de sono e começar a usar o ritmo biológico. Então, vamos lá. Para a gente facilitar o ajuste do organismo a esse ritmo biológico. Primeira coisa, escolha o horário fixo para acordar o seu bebê até no máximo 8 horas da manhã e repita esse horário todos os dias. Aqui, para a nossa dinâmica familiar, para o horário que eu preciso sair para trabalhar, meu marido também, nosso filho precisa acordar ali entre 6 e 6h30. Perfeito. Então, vai ser esse horário que vocês vão seguir. Todo dia, entre 6 e 6h30, você vai acordar esse bebê. Nossa, Bia, mas ontem foi uma noite péssima. Paciência, acontece. Vamos seguir acordando no mesmo horário. Por quê? O que vai determinar a nossa noite é como começou o nosso dia. Então, se a noite foi ruim, você deixa essa criança dormir mais de manhã, aí a soneca vai ser ruim também. Aí a outra soneca também não é boa. Aí depois, aí a noite vai continuar sendo péssima sempre. Essa bola de neve nunca vai zerar. Então, acordem os bebês nos horários bonitinhos, mesmo que seja sofrido, porque vocês não descansaram muito à noite. É assim que vocês vão começar a descansar mais à noite e o bebê também. Então, fixou o horário da manhã? Vamos ficar nesse exemplo? Acordou entre 6 e 6h30 da manhã. Ótimo. Qual vai ser o horário dessa primeira soneca dele? Vamos fazer aqui um exemplo prático para vocês? Vou deixar anotado aqui também na descrição do vídeo. Mas já vamos fazer aqui um exemplo prático, tá bom? Pensando em horários reais para vocês já conseguirem usar. Vamos pensar num bebê de 6 meses que faz 3 sonecas e acorda ali 7 horas da manhã, tá? Um bebê que acorda 7 horas da manhã, com a idade de 6 meses, possivelmente ele ainda está fazendo 3 sonecas. Então, vamos lá. Ele vai acordar às 7 da manhã. A primeira soneca que ele vai fazer vai ser ali entre 8h30 e 9 horas da manhã. Bia, tirou esse horário do bolso? Não, não tirei do bolso esse horário. Quem me diz que esse horário é o ideal? O ritmo biológico. Naturalmente, é um horário
que a gente tem uma propensão maior de sono. Não é isso que a gente quer seguir? O relógio do nosso bebê ajudando a gente a conseguir lidar com esse sono. Então, é isso que você vai fazer. Primeira soneca ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Segunda soneca desse bebê vai acontecer ali por volta de 12h30, 1 hora mais ou menos. Terceira soneca desse bebê ali por volta de 4, 5 horas. E aí acabaram as sonecas, ele vai entrar no sono noturno ali por volta de umas 6h30, 7 horas. Percebam que ele ficou 12 horas acordado, né? Então acordou 7 da manhã, foi dormir 7 da noite, claro, com soneca. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então ficou ali 12 horas acordado e ele vai ter a opção de mais 12 horas de sono noturno. Se vocês ainda usam janela de sono e essas sonecas estão saindo muito bagunçadas, para começar um ritmo biológico, vocês vão demorar possivelmente umas 2 semanas, tá? Para conseguir encaixar isso tudo muito direitinho. Mas vocês vão ver que aquelas sonecas que eram curtas vão começar a ficar melhores. Aquele bebê que relutava horrores para fazer a soneca vai deixar de relutar. Por quê? Porque quanto mais previsível são os horários, internamente mais fácil é para dormir. Vou dar esse exemplo mostrando a vida de vocês. Antes de vocês terem filhos, o que acontecia com vocês? Vocês acordavam todo dia, 7 horas da manhã para trabalhar. Aí chegava sábado, o que você queria fazer? Eu dormia até às 10. Aí o que você pensava na sexta de noite? Não, chega, vou desligar o despertador, estou muito cansada. Eu quero acordar amanhã às 10 da manhã. Nada me tira da cama antes das 10. Aí tu deita lá. Quando dá 7, 7h30, você acorda. Aí você vai lá, olha no celular, fica revoltada, porque são 7 da manhã, você fala, o quê? Não vou. Você vira para o lado, fecha o olho e te obriga a dormir de novo. E você consegue, claro, porque você sabe dormir sozinho. E aí o que acontece? O bebê sabe fazer isso? Não sabe. A gente gostaria, às vezes, que fizesse? Gostaria, mas eles não fazem. Mas o que eles fazem é a mesma coisa que a gente. Eles têm um organismo que entende como é que funciona todo o dia dele. Então, por que no sábado é difícil você acordar às 10 da manhã? Porque você acorda todo dia naquele horário, querendo ou não, o seu organismo se habituou com aquele horário para despertar. Se você de noite dorme mais ou menos também dentro do mesmo horário, você vê que é muito mais fácil. Se você dorme, por exemplo, todo dia 10 da noite e você quer começar a dormir 9 da noite, nas primeiras noites é um caos. Muito difícil. Por quê? Porque o seu organismo está acostumado a dormir 10 da noite. Mas se você começa a repetir que é 9, 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 chega uma hora que é 9 horas você também já tem sono. O bebê, ele é um mini humano, gente. Podem acreditar e podem confiar. Por mais que a gente, às vezes, esqueça um pouco disso, mas é verdade, eles também são seres humanos igual a gente. Então, eles também têm esse ritmo funcionando. Então, quanto mais dentro desse ritmo vocês manterem o bebê de vocês, mais fácil vai ser essa propensão do sono. E vai ser muito mais fácil vocês organizarem a rotina. Saber o horário melhor para marcar o pediatra, conseguir sair para fazer um passeio, sem ali ficar preocupado, de repente, porque vai perder uma soneca, porque, enfim, vai acontecer alguma coisa. Preciso marcar uma reunião com um cliente. Na hora da soneca do meu filho é mais fácil, você já sabe o horário dessa soneca. Então, tudo funciona mais fácil quando a gente tem uma rotina estabelecida. E é muito mais fácil estabelecer essa rotina se eu tenho um ritmo biológico, porque eu vou ter aqueles horários para poder seguir. O organismo do bebê também se adapta mais facilmente àqueles horários, porque já são horários propensos ao sono, e tudo flui muito melhor. Então, se você tem um bebê com mais de 2 meses e vai começar a seguir o ritmo biológico, comenta aqui e traz para mim depois de novas novidades, que eu quero saber como é que foi a implementação desse ritmo biológico por aí. Se você precisa de algum acompanhamento mais personalizado, a minha consultoria, com certeza, é para sua família. Nela a gente consegue adequar qualquer rotina que vocês precisem seguir, às vezes, por mais bagunçada que você acha que é a sua vida, acredite, ainda assim a gente consegue definir uma rotina para o seu bebê e para a sua família que faça aí sentido para todo mundo.